busque em oração. Encontro em teu amor perfeita direção. Tua palavra acende a luz no meu caminho, e mesmo na fraqueza não me deixa sozinho. Teu braço poderoso me faz permanecer. Tua graça me renova para não retroceder. E em teus santos braços eu descanso, Senhor. Há uma fonte de vida correndo do alto, que lava a alma e restaura o coração. Teu Espírito Santo sopra sobre a igreja, trazendo nova força, esperança e comunhão. Que todo coração se renda ao teu querer, que toda voz proclame o poder de teu ser. Jesus, bendito nome, digno de louvor. Tua graça me sustenta, tua mão me guardará, teu poder me fortalece, tua luz me guiará. Seja feita a tua vontade, hoje e sempre, ó meu Deus. Minha vida é teu altar. No sangue precioso encontro redenção. Na cruz de Cristo tenho plena salvação. O Cordeiro Santo abriu um novo caminho e trouxe para a alma o perdão e o carinho. Não há outro nome que possa salvar, nem outro fundamento onde eu possa confiar. Somente em Jesus, meu eterno Salvador. Desperta a tua igreja com fogo e santidade. Conserva entre teus filhos a santa fidelidade. Que a chama da oração permaneça acesa e a fé seja mais forte que toda tristeza. Até que o Rei dos Reis venha nos buscar, queremos preparados o teu rosto contemplar. E para todo sempre te adorar. Glórias a Deus, irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês no mundo inteiro, né? Irmãos, hoje a gente vai trazer uma mensagem, irmãos, para que você entenda como funciona a graça de Deus nas nossas vidas.
O amor, irmão, de Deus é incrível. E Ele chama nós para vivermos esse amor. E aí, meus irmãos, para a gente viver esse amor, se não houver renúncia, a gente não consegue viver esse amor. Tem que haver essa renúncia. E essa renúncia, irmãos, você vai conhecer hoje através de um fazendeiro que tinha 2 filhos. Os 2 filhos viviam com ele na fazenda, trabalhando com ele, tomando de conta. E um deles, o mais novo, falou ao pai: pai, eu quero ir para a cidade, eu quero que o senhor divida a herança comigo, para que eu possa ir para a cidade. Eu quero sair daqui, não quero mais viver aqui na fazenda. E aí, meus irmãos, ele tentou convencê-lo, mas não conseguiu. E aí aquele fazendeiro vendeu a metade da fazenda e deu para ele. E aí, meus irmãos, eu vou colocar aqui a leitura da palavra de Deus, né? Para que você perceba, irmãos, que aquele pai era cheio da graça de Deus, não fez questão de nada e deu a parte ao seu filho da fazenda. Aí a gente vai ouvir agora, irmãos, a leitura da palavra de Deus, para que a gente possa meditar mais, né, irmãos, na palavra do Senhor. Aleluia. O filho pródigo. Um fazendeiro tinha 2 filhos. Ambos viviam na fazenda do pai, ambos eram amados. Mas o mais jovem estava cansado de ouvir o que devia e o que não devia fazer. Ele queria ser livre. Então, procurou o pai. Pai, eu quero agora a minha parte da herança. As ponderações do pai foram em vão. E com muita tristeza, ele atendeu o pedido do filho e repartiu os bens em 2 partes iguais. Poucos dias depois, o filho se afastou do lar, partiu para outro país e ali viveu uma vida cheia de pecado. Desperdiçou toda a herança que havia recebido. Então começou uma terrível crise naquele país. O rapaz começou até a passar fome. Procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Olha, a única coisa que eu posso fazer é mandar você para a fazenda cuidar dos meus porcos. Tá bem, eu vou. Ali, com fome, ele tinha vontade até de comer o que os porcos comiam. Caindo em si, pensou: os empregados do meu pai têm comida de sobra. E eu aqui estou morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai. Vou dizer humildemente:
pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado seu filho. Mas, por favor, pai, quero ser um dos seus empregados. Então o filho pródigo, alinhando o pensamento à ação, voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe, a caminho de casa, o pai sentiu que ele estava voltando. Mal apontou no horizonte, o pai alegremente correu ao encontro dele. Meu filho, que saudade de você! O pai abraçava e beijava o filho. O moço envergonhado não conseguia nem olhar para os olhos do pai. O que eu fui fazer, meu pai? Sei que pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais nem ser chamado seu filho. Mas o pai suspirou fundo, sacudiu a cabeça e ordenou aos empregados: vão depressa, tragam a melhor roupa para ele, ponham anel e sandálias no meu filho e matem o bezerro mais gordo. Nós vamos festejar até o dia amanhecer. Meu filho caçula estava morto. Ele tornou a viver. Estava perdido e foi achado. E começou a festança. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto da casa e ouviu a música e o barulho da dança. Ele chamou um empregado. Que isso? O seu irmão? Ele voltou para casa vivo e com saúde. E o seu pai está muito contente. Ele mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou revoltado. Não quis nem entrar. Então o pai veio e insistiu: entre, meu filho. Vamos festejar a volta do seu irmão. Pai, faz tantos anos que trabalho como um escravo para o senhor. Jamais desobedeci uma ordem sua, não é? E o senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Porém, esse seu filho aí, ele desperdiçou tudo que era seu, gastou em farras. E agora voltou e o senhor mandou matar o bezerro gordo. Calma, meu filho. Você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer uma grande festa para mostrar a nossa alegria. Porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi achado. Com esta parábola, Jesus ensinou que Deus é um Pai maravilhoso. Ele nos ama, nos perdoa e sempre nos acolhe, desde que o nosso arrependimento seja sincero. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, foi feita a leitura da palavra de Deus, né? No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 12 em diante. O que eu quero dizer aos irmãos é que o amor de Deus, irmãos, quem tem o amor de Deus, irmãos, é muito profundo. A palavra do Senhor fala, né, que para a gente ser de Deus, de verdade, se não fizermos renúncia, a graça do Senhor não funciona. Você vê, irmãos, aí um dos maiores exemplos da graça de Deus
é o que esse pai fez com seu filho depois que ele havia levado a metade dos seus bens para gastar no mundo, né? E aí, meus irmãos, se nós não tivermos essa renúncia, o amor de Deus não vai estar conosco. Isso aí é um dos maiores exemplos da Bíblia, irmãos, de como que nós possamos viver na graça do Senhor. Porque a luta, irmãos, foi muito grande, né? Seu filho mais novo, caçula, desejou sair da fazenda para procurar a cidade em busca de prazeres mundanos, né? E acabou perdendo tudo, né, irmãos? Acabou perdendo tudo. Mas seu pai ficou muito triste, irmãos, porque ele tinha o amor pelo seu filho, verdadeiramente. Quem ama, realmente, irmãos, tudo sofre. Quem tem o amor de Deus, tudo sofre, irmãos, principalmente numa situação daquele fazendeiro, né, proprietário daquela fazenda, e tinha 2 filhos que trabalhavam com ele. E aí, meus irmãos, ele teve que se desfazer para dar a parte do filho. Mas aí, irmãos, como é que ficou este pai, né? Cheio de amor. Ficou triste. Mas aí, irmãos, a gente vai ouvir mais um hino. E eu quero levar, irmãos, essa palavra até você hoje, para que você medite mais e descubra por que Deus é bom, irmãos. Porque muitas pessoas acham que Deus é ruim, Deus é mau, né? Mas com esta parábola aí, irmãos, desse fazendeiro, com os seus 2 filhos, você vai descobrir que Deus é bom demais, irmãos. Vamos ouvir aqui mais um hino e já já a gente volta, irmãos. Já já a gente volta. Eu vou colocar aqui mais um hino, irmãos, para que vocês possam ouvir e saber, irmãos, que Deus é bom. Vamos ouvir aqui o segundo hino. Aleluia. Cristo é a nossa esperança, nossa força e proteção. Nele temos vida eterna, paz e plena salvação. Sua graça nos sustenta, seu poder nos dá vigor. Quando a luta se levanta, não devemos recuar. Deus renova os seus filhos que procuram perseverar. Sua mão permanece firme, sua voz nos faz vencer. Cristo é a nossa vitória, nosso Rei e Salvador. Nele temos vida e graça, nele existe eterno amor. Pelo sangue derramado temos paz com o Senhor. Que a igreja permaneça em santidade e oração.
que conserve a chama acesa e a verdade no coração, que o Espírito Santo opere com poder e santa unção. Breve Cristo vem em glória para a igreja arrebatar todo aquele que for fiel com o Rei irá reinar. Face a face veremos Cristo e para sempre o vamos louvar. Cristo é a nossa vitória, nosso Rei e Salvador. Nele temos vida e graça, nele existe eterno amor. Pelo sangue derramado temos paz com o Senhor. E então, irmãos, você veja como que aquele fazendeiro agiu depois que seu filho foi embora, né? Com certeza ficou muito triste, mas ele mesmo assim disse a Deus, né? Senhor, toma conta do meu filho. É o amor, né, irmãos? E aí, meus irmãos, como vocês viram aí na leitura da palavra de Deus, né? Ele pegou todo aquele dinheiro, irmãos, e foi para o mundo, né? Irmãos, quando Jesus fala que o mundo jaz no maligno, né? É porque nós temos, irmãos, que observar que o mundo espera nós só para destruição, né? O mundo. Você pode observar, ele saiu com todo aquele dinheiro e aí os olhos dele, né? Os olhos do filho dele, mais novo, que saiu em busca da cidade, entrou logo aquele olhar de ganância, soberba, né? Concupiscência. E ele entrou logo na loja para comprar roupas caríssimas, né, irmãos? Para poder fazer a vontade do mundo, né? Porque a vontade do mundo é essa, né, irmãos? É de você se alegrar com as coisas deste mundo, né? Concupiscência dos olhos foi a primeira coisa que ele viu na loja para poder vestir. Aí entrou a concupiscência da carne também, né, irmãos? Que ele foi também, com certeza, se prostituir, gastar com mulheres, né? O dinheiro. E também ele se envaideceu, né? E entrou a soberba da vida, né? Só que ele achava que teria dinheiro para muito tempo, né, irmãos? E o dinheiro se acabou. E aí, meus irmãos, quando o dinheiro se acaba, aí os amigos vão embora. Não tem mais, aí os amigos se apartam dele, deixam ele sozinho, aí ele ficou passando necessidade. Ninguém mais procurou ele para nada, muito menos para ajudar. E aí ele foi para um lugar onde alguém criava muitos porcos, né? E lá deu aquela moradia para ele, mas para ele morar lá junto com os porcos e comer também das alimentações, né, que os porcos comiam também. Ele se alimentou com aquilo ali, com certeza, porque não tinha, irmão, aonde comer. E aí ele resolveu, irmão, lembrar do pai, né? Aí, irmãos, nessa parte aí a gente tem que observar muito
que ele se arrependeu, né? Se eu vou voltar à casa de meu pai e vou pedir perdão a ele, né? Por tudo que aconteceu. Ele pecou diante de Deus, também pediu perdão a Deus e voltou para a casa de seu pai. E chegando na casa de seu pai, irmão, seu pai se alegrou de uma tal forma que colocou logo um anel no dedo dele, né? Um anel. Aí deu roupas para ele, sandália, e mandou matar um bezerro gordo para festejar a volta do filho que havia perdido, porque o filho estava perdido e foi achado. O filho estava morto e agora vive, né? No momento que volta para a casa do pai, ele vive. Ele estava morto no mundo, porque, irmãos, a Bíblia fala sobre o mundo, né? O mundo jaz no maligno. Quantos, irmãos, que desperdiçaram tudo no mundo? E depois, irmãos, a sorte de muitos é que se arrependem. Mas tem outros que não se arrependem, irmãos. Aí Satanás escraviza, jogando as pessoas, irmãos, nas calçadas, bêbadas. Aí muitas vezes Satanás mata porque as pessoas não se tratam, ficam bebendo direto. Aí os pés incham, porque a bebida, irmãos, sem alimentação, ela incha logo os pés. E a pessoa muitas vezes perde o fígado. E também muitos perdem os rins. E aí morrem cedo. Satanás faz isso, irmãos. Que a Bíblia nos chama de escravidão das trevas. A escravidão das trevas, irmãos, ela é pior do que a gente ser um escravo de Deus, porque a gente sendo um escravo de Deus, a gente pelo menos, irmãos, vive melhor. A diferença é grande. Você ser um escravo de Deus, a diferença é muito grande de que você ser um escravo do diabo, porque a Bíblia diz que o escravo do diabo, ele morre e perde a salvação. Porque não tem sabedoria, irmãos, e já quando você vive para Deus, você tem sabedoria, que a Bíblia chama aqueles que não têm Deus de tolos, são tolos. E aqueles que têm Deus, a Bíblia chama de sábio. Por quê, irmãos? Porque mesmo que a gente seja um escravo de Deus aqui na terra, você tem a vida, irmãos, garantida para toda a eternidade. Ou seja, você não vai sofrer na eternidade. E aqueles que vivem, irmãos, para o mal, para as trevas, eles vão ter uma eternidade de sofrimento, irmãos. De ranger de dente, como diz a Bíblia, né? Ranger de dente. Muito sofrimento. E aí, irmãos, quando ele se arrependeu, ele lembrou logo do pai, que ele viu que estava passando fome, gastou o dinheiro todinho, né, irmãos? Quem sabe, você sabe que no mundo corre o risco de muitas coisas ruins, né? Da pessoa beber, e aí não conseguir mais enxergar o que está fazendo e se aproveitarem dele para tomar seu dinheiro e deixar ele numa situação difícil. E eu creio que foi isso que aconteceu com esse filho pródigo. Ele perdeu tudo, irmãos, tudo, perdeu. Mas aí ele lembrou do pai. Eu disse, poxa, meu pai tem empregados lá, passam bem, comem bem. Aí ele, irmão, já estava pensando já pelo menos em se alimentar, né? Porque, irmãos, depois que você perde até a alimentação, você fica desesperado, irmãos, porque é uma das partes mais importantes do nosso corpo, é termos alimento para comer, né, irmãos?
é uma das partes mais importantes do nosso corpo, é termos alimentação para comer. E faltou para ele. Já não tinha mais dinheiro. Já havia perdido tudo. E aí, irmãos, ele lembrou do pai e retorna para a sua casa. Que felicidade do pai. Já o filho mais velho ficou revoltado, porque ele queria que o pai também fizesse uma festa para convidar os seus amigos. E aí ele reclamou sobre isso, né? Mas o pai disse: mas meu filho, você está comigo, você tem tudo aqui dentro de casa. Quantas pessoas, meus irmãos, que muitas vezes têm tudo dentro de casa, mas aí, irmão, não está satisfeito com a vida que está levando, né? E aí, irmãos, eu fui criado também com meu pai, só que ele dava conselho para nós, né? Meu pai dizia para nós éramos 9 filhos, e ele dizia: meus filhos, nunca queira desobedecer seus pais, porque o mundo é uma escola muito perversa, meu filho. Nunca queiram desobedecer a nós, nem a mim, nem a sua mãe. Porque o mundo é uma escola, irmão, perversa. E quando você pensar que tem amigos, os amigos vão embora, não fica um. E realmente, né, irmãos, a história dessa parábola, né, do filho pródigo mostra claramente que ele estava passando fome. Mas aí resolveu voltar e o pai recebeu bem, deu anel a ele, deu roupas, deu calçado e matou um bezerro gordo para festejar. Fez uma festa. E aí aquele pai disse para o seu filho mais velho: meu filho, você mora comigo, você tem tudo, não te falta nada. Você mora comigo, o que eu como você come. Tudo que tem aqui é seu. E aí, meus irmãos, a gente tem que parar para pensar um pouco, de conhecermos, irmãos, a graça do Senhor. Deus é tão bom que Ele nos mostra como é que funciona a sua graça. A graça, irmãos, ela inclui, primeiramente, o amor, né, irmãos? E depois o perdão. Você vê aí que amor tão grande, que ele deu a seu filho um anel, só porque ele retornou, roupas novas, calçados, porque ele tinha amor pelo seu filho, irmãos. E nesta hora nós não podemos, irmãos, veja bem, nessa hora nós não podemos usar a lei, porque a lei não perdoa. A lei ia dizer para ele: não, você fez isso, agora aqui você não entra mais. Você não tem o meu perdão. Volte lá para onde você estava, não venha mais aqui nunca. Essa é a lei. Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você quer ser julgado pela lei? Ou você quer ser julgado pela graça? Te faço essa pergunta para você olhar para Deus, olhar para Cristo e saber que Ele é bom. E por que você quer seguir outro Deus que não tem essa bondade que Ele tem, que é a graça do Senhor na tua vida? Ele te perdoa, Ele te ama. Olha só o que a palavra do Senhor, meu irmão, do nosso Deus verdadeiro, veja bem, do nosso Deus verdadeiro diz, que você pode procurar na Bíblia, que Deus não quer que nenhum homem se perca. Veja bem, olha o tanto que Deus é bom, olha o tanto que Deus é amor, olha o tanto que Deus é bondoso, olha o tanto, meu irmão, que Deus é misericordioso. Ele diz em sua palavra que não quer que nenhum homem se perca. Veja bem, ele não quer que nenhum homem se perca,
mas que todos venham ao arrependimento. Você está vendo aí? Porque ele quer salvar, irmãos. Nosso Deus é tão bom que ele quer salvar o homem. Mas o homem tem, irmãos, que se arrepender de seus pecados, para que esses pecados sejam apagados, irmãos, e vindo assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor nas nossas vidas, irmãos. É o tempo do refrigério, quando você se arrepende, aí aquele peso que estava levando a tua vida, aquele peso se transforma, irmãos, em refrigério. Tua vida estava pesada, tu estava agoniado, você estava em tempo de fazer besteiras. Aí, irmão, nesta hora que você se arrepende, que procura o mestre, ele pega, irmãos, te dá o refrigério para a tua alma. Aí a tua alma sente aquele refrigério. Por quê? Porque entrou a presença de Deus na tua vida, mediante o teu arrependimento, e ele, irmãos, lançou todos os teus pecados no mar do esquecimento. Acabou todos os teus pecados. Isso aí é só para você observar, irmãos, que Deus é bom. E Cristo, irmãos, é o Filho dele. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi ele quem desceu do céu, irmãos, e nos trouxe esta parábola também do Filho Pródigo. Para você ver o tanto que ele é bom, irmãos. Não tem, irmão, na face da terra ninguém bom igual a Deus, não. Agora, ele pede em sua palavra. O que ele pede em sua palavra? Que nós sejamos imitadores dele. Para a gente ser imitador de Cristo, irmãos, ele chama nós para que nós tenhamos o seu espírito. Porque se você tiver o espírito de Cristo, irmãos, nós seremos imitadores dele. Por isso que ele fala em sua palavra, lá em Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então ele está chamando nós, irmão, para termos esse Espírito mediante o quê? Mediante a graça do Senhor. Gálatas 5, versículo 22 em diante. Ele chama nós, irmãos, para recebermos o seu Espírito, para que a gente possa viver igualmente. Gálatas 5, versículo 22 em diante. Você entendeu, irmão? É por isso que ele nos chama, irmãos, para a gente praticarmos, ou praticar, os frutos do Espírito, irmãos. Veja bem, os frutos do Espírito de Deus, Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Então, como é que nós vamos praticar, irmãos, os frutos do Espírito Santo? Se nós tivermos dentro do nosso coração o Espírito de Cristo, irmão, porque ele entra dentro do nosso coração. Porque tem pessoas, irmãos, que falam do coração, que Deus não quer só o coração. Irmão, mas através do coração é que você pratica todas as coisas que teu corpo faz, é mediante teu coração. Se o teu coração não tiver o Espírito de Cristo, aí as práticas que você vai fazer, elas são todas contra Deus. Tudo que teu corpo fizer é contra Deus. Por quê? Porque você não tem o Espírito de Cristo dentro do teu coração. Se o Espírito de Cristo, irmão, entrar dentro do nosso coração, aí nós vamos imitar a Cristo em toda maneira de viver. Você está entendendo? Se o Espírito de Cristo estiver em nós, nós vamos imitar a Ele. Por isso que o apóstolo Paulo disse em sua palavra, na palavra do Senhor: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque Paulo imitou a Cristo, irmãos. Quando é que se imita a Cristo? Aí eu volto a falar aqui novamente.
Quando nós temos o Espírito de Cristo dentro do nosso coração, porque é o Espírito, irmãos, que dá ordem à nossa alma a praticarmos as coisas desta vida. Então, o que o Espírito de Cristo vai colocar na nossa alma? Vai colocar coisas boas para a gente praticar aqui na terra. Mas se não for o Espírito de Cristo, irmãos, nós vamos viver enganados com o espírito do inimigo de Deus, que é Satanás. Porque ele é arrombador de porta. A Bíblia diz que Jesus é educado, ele bate na porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém deixar eu entrar, eu entrarei com você e cearei com você e você comigo. Ele é educado, ele bate na porta, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ir abrir a porta, eu entrarei com ele, com a pessoa que está atendendo a Jesus. Jesus entra com você e ceia com você dentro da sua casa. Ele ceia com você. Você está entendendo? Aí, irmãos, já Satanás não, ele não bate na porta, ele não é educado, ele é arrombador. A Bíblia diz que ele arromba a porta. O que é arrombar, irmãos? Ele pega e entra no coração do homem para praticar o mal, para praticar todo tipo de pecado que está lá em Gálatas 5, versículo 16 em diante. Ele é arrombador, ele arromba, ele não pede licença. Satanás, ele é arrombador de porta. Porque ele é da parte do mal, irmão. Ele não é da parte de Deus. Por quê? Porque quando é da parte de Deus, ele pede licença. Você está entendendo? Todo espírito, irmão, da parte de Deus, ele não é arrombador. Ele não é mal. Ele não trata com perversidade. Ele não trata com enganos, de forma nenhuma. Quando é o Espírito de Deus que está dentro do homem, ele pede licença, ele bate educadamente, pede licença para entrar e ceia com você e você com ele, dentro da sua casa. Porque o Espírito de Deus é bom, irmãos. Você está entendendo, meu irmão? A senhora está entendendo, minha irmã? Então é assim, irmãos, que eu vejo a graça de Deus. É nós praticarmos o bem. Nós temos a graça, mas quando nós praticamos o mal, aí nós não temos a graça de Deus, irmãos. Nós temos a lei. E a lei, irmão, não perdoa. A lei não perdoa. Aí, irmãos, eu quero aqui colocar mais um hino, né? Antes, porém, de eu colocar esse hino, eu quero dizer para vocês um outro exemplo da graça de Deus, tão lindo, irmãos, também, que quantas vezes eu chorei quando eu vi a graça de Deus naquele homem chamado Estevão. Estevão, irmãos, ele estava pregando ali a palavra de Deus no meio da rua, lá em Israel. Ele estava pregando a palavra de Deus no meio da rua, Estevão. E aí, meus irmãos, ele começou a falar sobre o pecado, né? Sobre as pessoas que estavam agindo errado. E aí, irmãos, não suportaram e apedrejaram ele. E na hora que estava apedrejando ele, irmão, sabe o que ele disse? Ele disse: Senhor, perdoa eles, porque não imputa este pecado a eles. Senhor. E cada pedrada, irmão, jogando nele para matar, até que mataram. E ele dizia: Senhor, não imputa a eles este pecado. Aí, irmãos, você olha a graça de Deus, porque Deus é bom. Aí Estevão viu os céus abertos e Jesus já estava esperando ele, irmãos, para subir com ele. Aí, irmãos, eu chorei já também quando eu vi na Bíblia Sagrada Estevão morrendo por amor a Cristo. Porque ele pregava esta palavra, irmão. Quantas pessoas odeiam a palavra do Senhor, né, irmão? Mas não sabem. Eles não sabem, irmão, para onde vão. Eles não sabem para onde vão, irmãos. E aí Jesus mostra para nós para onde que as pessoas maus vão. E aí você olha, irmãos, e você vê
que vai ser muito triste. Pessoas sofrendo porque não quiseram a bondade de Deus, não quiseram o amor de Deus, não quiseram a misericórdia de Deus, não quiseram a paciência de Deus para viverem nesta vida tranquila, em paz. Vamos ouvir aqui o último hino, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ouvir aqui o último hino. Deus prometeu em sua graça bênçãos do céu nos enviar. Sua palavra nos abraça, força nos dá pra caminhar. Bênçãos de amor, bênçãos pedimos, Senhor. Manda teu fogo incessante do Santo e bom Redentor. Cristo nos traz o seu alento, guia os nossos corações, nos fortalece a cada momento, livra o seu povo das aflições. Dá-nos, Senhor, ricamente tua virtude, o teu saber, fonte de paz que é permanente, vem transformar nosso ser. Faz teus obreiros tão zelosos, cheios de fé e de valor, dando teus dons maravilhosos pelo teu grande e puro amor.